Bem, aqui conosco o professor Adelso Almeida, de Dom Inocêncio, e o artesão e poeta João Dias, também de Dom Inocêncio. Ambos participam do Jornal Factorama. O professor Adelso Almeida, que é escritor aí dos segundo livro, né? Essa segunda edição tem... ele relata a história, a biografia do senhor Sabino Lopes, que completa 105 anos bem vividos. Professor, é um prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, o que o senhor relata aqui neste livro. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Jaerton. Boa tarde, Eric. Boa tarde, poeta João Dias. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Serra da Capivara e, em especial, o povo de Dom Inocêncio. Mário, aqui neste livro, nós contamos a história do meu avô, Sabino Lopes de Almeida, que agora, no dia 30 de dezembro, estará completando seus 105 anos. E como bem frisa o título, ou subtítulo, são 105 anos bem vividos, 105 anos de vida plena, porque chegar a 100 anos, a gente tem visto alguns chegarem, mas com essa vitalidade toda, com esse vigor, com esta alegria, fazendo o que ele faz, isso tem sido para poucos. Ele, com esta idade, ainda anda de garupa de moto, resolve seus negócios, faz sua comida, ou seja, é um homem que não é dependente de ninguém. Então, realmente é uma idade bem vivida. Então, a gente fez esse livro para contar a sua história, homenagear os seus 105 anos. Então, a gente traz nos primeiros capítulos a sua trajetória de vida, não somente dele, mas uma história da família. Então, a gente relata ali a história dos seus ancestrais, dos seus descendentes, que já são 109 descendentes, toda a família Lopes de Almeida, e isso vai servir para uma fonte de pesquisa para toda a família. Bem, quanto tempo você passou pesquisando para o lançamento deste livro? Cerca de 2 anos e meio. Bem, você também, nesse livro, você relata a migração do pessoal de Dom Inocêncio para o hoje município de São Brás do Piauí? Quando isso ocorreu? Isso, Mário. Aquele povo ali do Tanque Velho e Lagoa de Cima, eles são formados pelo povo de Dom Inocêncio, exatamente dessa família Lopes de Almeida, que é a família do meu avô, é a minha família. Eu hoje estive conversando com uma pesquisadora, que as pesquisas são exatamente nesta área, que até aqui no nosso livro a gente aponta como a década de 30, mas nas pesquisas dela, ela diz que foi bem antes. Ela diz que foi em 1910, quando o primeiro morador chegou àquele local. E os 2 primeiros moradores a virem de Dom Inocêncio para o município de São Brás do Piauí eram exatamente 2 irmãos do pai de Sabino Lopes. Aí depois foram vindo... Juntamente com estes foram vindo outras pessoas, e assim formou-se aqueles povoados ali. Você pode ver que ali Tanque Velho, você perguntar ali, todo mundo é Lopes de Almeida, ou seja, talvez uns 90% daquele povo ali é todo das famílias de Dom Inocêncio. E o que eles iam fazer lá? Eles iam em busca de melhores terras. Meu avô disse que naquela época Dom Inocêncio quase não chovia. E as pessoas só plantavam nas beiras de riacho. E como quase não produzia nada, e quando chovia bastante, que vinha uma enchente, levava tudo. Então as pessoas descobriram que aqui para o lado de Tanque Velho, Caracol, as terras eram bem férteis, choviam mais, então eles começaram a migrar para cá em busca dessas melhores terras para plantar. Alguns vinham apenas plantar, produzir, outros passaram a vir definitivamente morar com suas famílias. Quando se dará o lançamento deste livro? Nós já fizemos um pré-lançamento no dia 14 agora de dezembro, aproveitando o evento que a Secretaria de Cultura realizou lá em Dom Inocêncio, em Praça Pública, da Lei Paulo Gustavo. Então, a gente aproveitando esse evento, nós realizamos ali um pré-lançamento e
porque esse livro ele foi projetado para ser lançado no dia do aniversário dele, que é dia 30 de dezembro, dia do seu aniversário. Agora ocorreu uma eventualidade, Mário, que foi o filho mais velho dele, aliás, o segundo filho mais velho dele, morreu agora dia 7, aos 78 anos. Então, por conta disso, ele não vai poder dar uma festa como ele deu na festa dos 100 anos, ele não vai poder convidar os amigos, não vai poder fazer aquela festa, né? Então, o que ele vai fazer ele disse que quem for lá visitar ele vai receber, vai dar um almoço, mas festa, aniversário, ele não vai fazer por conta disso. E é compreensível, né? Porque o filho dele faleceu há 12 dias. Bem, Adelso, professor Adelso, você está doando 2 exemplares aqui deste livro para sortear entre os ouvintes, não é isso? Isso, Mário. Eu gostaria que se fizesse. Este sorteio, as pessoas podem participar através do nosso WhatsApp aqui da rádio, 988-32-4805, 988-32-4805. Bem, aqui conosco também o artesão e poeta, o João Dias, que também fez parte, né, aí deste livro Sabino Lopes, 105 anos bem vividos. João Dias, boa tarde, qual a sua participação neste livro? Boa tarde, Mário Rodrigues, professor Adelso, o Eric, Jairto Negreiros. Primeiro quero agradecer mais uma oportunidade cedida por essa emissora e agradecer também ao professor Adelso por ter me convidado para participar dessa obra maravilhosa que conta a história de um grande homem. Eu sou vizinho do seu Sabino Lopes e fiquei muito feliz de ter sido convidado para fazer uma poesia falando um pouco da história do seu Sabino, do meu ponto de vista. Eu, como um bom historiador, gosto muito de história, gosto muito de ir aos finais de semana na casa do seu Sabino para escutar aquelas histórias que ele conta das pessoas de antigamente, até dos meus antepassados, que ele conheceu muito bem e conviveu com muitos deles. E aí, aqui no 5º capítulo do livro do professor Adelso, eu fiz uma poesia contando um pouco da história, né, do senhor Sabino. E aí eu disse assim: muitos homens entraram para a história através da maldade dos seus atos, e escritores narraram tais relatos nos cadernos perpétuos da memória. Quem foi bom e viveu a trajetória agarrada aos valores da moral, na visão de escritores no geral, não possuem a bagagem necessária, e os bondosos na grade literária são deixados no rol do que é banal. Mas quem tem a visão do que é legal, compartilha a semente da bondade, escrevendo e mostrando à sociedade quem na terra serviu para ser sal, ou ser luz específica que no qual Jesus Cristo citou em seu sermão, e dotado por Deus aqui então, mestre Adelso, usando o dom divino, escreveu cada passo de Sabino, homem simples e grande cidadão. De família de antiga tradição, que nos dias de hoje já não há, no lugar que é chamado Marruá, em 18 do século XX então, a parteira pegou em sua mão a criança que agora já completa 105 de idade em sua meta de viver unicamente para os seus, do seu jeito mantendo a fé em Deus de maneira sutil e bem discreta. O seu pai Manuel serviu de seta, indicando o caminho da humildade, e Maria Raimunda, com bondade, foi a mãe que atuou como arquiteta. Para que ele cumprisse bem a meta, em honrar o legado a ele entregue, e Sabino daí por diante segue, dando orgulho aos seus pais e a seus avós, e hoje em dia ele dá orgulho a nós, e eu duvido que exista alguém que negue. Os seus pais lhe disseram, vai e pegue uma moça de boa tradição, que se doe de todo o coração, e essa bênção contigo ela carregue. E Sabino daí então consegue escolher uma moça bem prendada, de apelido Nenzinha era chamada, mas Josefa era o nome registrado, que viveu longos anos a seu lado, companheira de toda uma jornada. A mulher que com ele foi casada, 9 filhos lhe deu como presente, mas 2 deles não estão mais entre a gente, já se foram viver noutra morada, onde Cristo nos diz que está guardada para os filhos de Deus que faz o bem. A Nenzinha se foi para lá também, e Sabino, viúva que ficou,
em viver sem ter outro, ele optou e até hoje ainda vive sem ninguém. Os 2 filhos que foram para o além foram eles Maria e Zé dos Santos. Os que estão entre nós são outros quantos, descrever os seus nomes me convém. São Raimundo, Joaquim, tem também Delzuíta, Avani, Rosilde Urbano, mas Osvaldo compõe de Deus o plano em fazer da família o seu legado. E por isso esse dom também foi dado a Sabino sem ter nenhum engano. E se Deus permitir e for o plano, neste ano 2023, em dezembro, dia 30 desse mês, seu Sabino completa mais um ano. Desejar que esse grande suzerano permaneça vivendo em nosso meio, são os votos que eu faço a Deus e creio, mas que seja de Deus essa vontade, que ele chegue aos 200 de idade, sem doença ou qualquer outro aperreio. 105 de idade, forte e cheio de alegria e de força interior, para o mundo ele esbanja o seu vigor, sem da morte sentir nenhum receio. Da família foi ele sempre o esteio, sustentando o telhado da humildade, dando apoio e também dignidade aos valores morais que ele acredita e mantendo uma chama que crepita nos preceitos da santa honestidade. Se as pessoas entendessem da verdade, seu Sabino seria o original para os moldes fiéis do manual dos princípios morais da humanidade. E este mundo repleto de maldade tornaria melhor para se viver. Quem tiver o prazer de conhecer o Sabino do Picos sai feliz por ouvir nas palavras que ele diz a doçura suprema do saber. Muito obrigado aí, o artesão e poeta João Dias, e a gente retorna com o professor Adelso para as suas conclusões. Pois não, professor. Mário, eu gostaria de acrescentar sobre o lançamento, e como foi dito que a gente tem bastante parentes no Tanque Velho, houve um pedido para que a gente fizesse o lançamento lá, então a gente está planejando uma data para janeiro, fazer o lançamento lá no povoado Tanque Velho, município de São Brás do Piauí. A gente vai estar definindo uma data e divulgando posteriormente. E também gostaria de destacar aqui que a Câmara de Vereadores de Dom Inocêncio vai estar concedendo agora, no próximo dia 26, a 2ª edição da Medalha Padre Lira. A Medalha Padre Lira é a maior honraria que a Câmara concede para um cidadão inocentino, que ela concede a pessoas que têm relevantes serviços prestados ao município. Então eu estive lá na próxima sexta-feira assistindo à sessão, e ouvi os vereadores falando que iriam realizar esta 2ª edição, e eu perguntei ao presidente da Câmara, o vereador Valtino, se era possível incluir o meu avô nesta lista de pessoas. Ele disse na hora. Então, sem nenhuma dificuldade, ele aceitou, e o meu avô Sabino vai receber a medalha Padre Lira, né, uma iniciativa do vereador Valtino, presidente da Câmara, que é a maior honraria que um cidadão inocentino possa receber. E só para finalizar, Mário, eu gostaria de destacar aqui os locais que as pessoas podem encontrar o livro. Pode ser adquirido comigo, o telefone 89-981-16-95-33, lá na cidade de Dom Inocêncio, na loja do Juraci, meu irmão, e da Inailson, lá no centro da cidade. Também lá na casa da minha mãe, com a Cláudia e o Marcos, lá na Olaria, na casa da Iracema, e lá no Picos, onde mora meu avô, no mercadinho do Didi. E aqui em São Raimundo Nonato vai estar disponível aqui ao lado da rádio, na Livraria Moraes, aqui na Avenida Professor João Menezes, em frente ao Bazar São Francisco. Estamos vendendo ao preço de R$30 cada livro. Muito obrigado ao professor Adelso Almeida e também ao artesão e poeta João Dias aqui no Jornal Facturama. Boa tarde. Boa tarde. A gente que agradece.